Caso da dona Ivanete, que é a moradora da cidade industrial, que foi morta e foi enterrada no quintal de casa. Deixa eu conversar com a Thaís Travensoli, a gente tem as imagens aqui, inclusive, do local, olha só. Isso aqui é o fundo da casa. O crime aconteceu aqui. Depois de morta, a dona Ivanete, a dona Pituca, foi arrastada aqui para o quintal, o corpo dela foi enterrado e a polícia conseguiu descobrir quase um mês depois do desaparecimento da dona Pituca. E a Thaís está lá, está em frente à casa, porque a prisão do filho dela causa surpresa para algumas pessoas, mas para outras pessoas já era algo supostamente previsível, Thaís Travensoli. É isso mesmo, Furlan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos no local onde o corpo da dona Pituca, dona Ivanete, de 50 anos, foi localizado, porque foi exatamente nesta casa, Furlan, que a prisão aconteceu. Nós estamos falando da prisão do João Carlos Octávio, 22 anos. Um rapaz que costumava aparecer em fotos de rede social, sempre muito musculoso, exibindo os músculos, sempre um rapaz sério, não aparecia sorrindo nas fotos. Esse rapaz é o filho da dona Ivanete e ele está preso agora, apontado como suspeito pelo crime. Suspeito de matar e enterrar o corpo da própria mãe aqui no quintal onde eles moravam. Nesta casa, Furlan, quem acompanha o Balanço Geral há bastante tempo vai lembrar, nas últimas semanas a gente tem contado esse caso aqui no Balanço Geral. Nesta casa moravam a dona Ivanete, a mãe dela, que é uma senhora de 83 anos, e o filho, João Carlos, de 22 anos, que agora está preso. A dona Ivanete, ela ficou desaparecida por quase um mês. Nesse tempo, a família espalhou cartazes, todo mundo preocupado, querendo saber o que tinha acontecido com a dona Ivanete. Mensagens chegaram para a filha, dizendo que ela estaria numa viagem espiritual, porque ela era muito religiosa. Mas a filha já apontava em conversas com a equipe do Balanço Geral que não acreditava que essa mensagem foi escrita pela mãe. A investigação aconteceu, nós já tínhamos essa informação que ele era tratado como suspeito, mas claro, por uma responsabilidade, a gente também toma cuidado com essa informação para não atrapalhar na investigação. A família da dona Ivanete também já suspeitava, Furlan, as pessoas próximas dele. Nós estamos falando de um rapaz de 22 anos que continuou morando nesta casa, mesmo depois da morte da mãe. Pense, a dona Ivanete foi encontrada morta lá no fundo, no quintal da casa, e mesmo assim, esse rapaz continuou morando aqui. Agora o João Carlos está preso. Essa é uma prisão temporária, Furlan, ou seja, ela tem prazo de 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias. E quem sabe, num próximo momento também pode ser um pedido de prisão preventiva, sem prazo para terminar. O que nós sabemos contra o João Carlos? Tem alguns elementos, Furlan, que nós mostramos aqui no Balanço Geral, conversas, tentativas no e-mail da dona Ivanete de acessar a conta bancária dela, o que pode indicar aqui um caso de latrocínio. Mas o que sabemos até o momento é que ele está preso. Será que é uma tentativa de ter acesso à conta bancária dela? Foram tentativas também de redefinição de senha. 9 tentativas e nós mostramos aqui no Balanço Geral. Aí o pessoal de casa deve estar perguntando o que esse rapaz fazia da vida. Nós sabemos que ele fazia bicos, tá? Quem era o João Carlos, o que ele fazia, como era o comportamento dele aqui com a mãe. João Carlos fazia bicos de instrutor de academia, Furlan, ajudava as pessoas numa academia a fazer exercícios, mesmo sem ter a formação em educação física. Acredite, ele fazia isso. Bicos também de segurança, ele todo fortão, como a gente consegue ver nas fotos, exibindo os músculos. Fazia também alguns bicos de segurança. Furlan, eu vou continuar falando com vocês, mas eu perdi o contato, mas vou continuar por aqui. Qualquer problema, eu peço para que vocês avisem o Flávio Pereira para ele fazer um sinal, mas vou seguir contando para vocês. Ele fazia, então, bicos também de segurança e instrutor. E ele costumava viver aqui junto com a mãe, mas tinha, sim, um perfil agressivo. Nós temos informações que ele chegou a dar um soco na dona Ivanete. A dona Ivanete orava muito por esse filho. Tentava tirar esse filho, Furlan, do mundo das drogas. Inclusive, a nossa equipe teve acesso a uma foto de um livro que foi encontrado aqui na casa da dona Ivanete. Nesse livro tem uma lista de pessoas que a dona Ivanete colocou para poder orar em campanhas da igreja. E aí nesse livro aparece o nome, João Carlos Octávio, era o filho. Ela orava para tentar tirar ele do mundo das drogas. Não foi possível, agora esse rapaz está preso, apontado como principal suspeito pela morte da dona Ivanete. Furlan, inclusive, nós descobrimos que há medidas protetivas que foram solicitadas contra o João Carlos. Uma em 2021, outra em 2023. Uma é da dona Ivanete, que ela chegou a pedir medida protetiva contra o próprio filho,
E a outra medida, Furlan, é de 2023. Nós não sabemos exatamente a diferença dos anos. Uma é da dona Ivanete e a outra é da filha, que também pediu medida protetiva contra o João Carlos. Esse rapaz agora está preso, Furlan. O cara fazia da vida da mãe um inferno, gente. Inacreditável isso. Obrigado, Thaís Travensoli, pelas informações. A gente vai ver a reportagem agora, porque a gente está acompanhando esse caso desde o início, desde quando a gente, aqui no BG, falávamos sobre o desaparecimento da dona Pituca e, na ocasião, o filho nem era suspeito. Você vai ver na reportagem que a gente preparou agora. O rapaz que gostava de exibir os músculos em fotos e parecia sempre sério é João Carlos, de 22 anos. Ele é o homem preso, suspeito de matar a própria mãe. Ela sempre cuidou dele toda a vida. Por mais que ele já agrediu ela, mas ela é mãe, né? Mãe é mãe. Então ela sempre fazia as coisas por ele. Até por último, ela estava cuidando da minha filha e ele estava cuidando da avó lá, né? Então ela pegava algumas coisinhas aqui na nossa loja e passava para ele, não, porque ele merece, ele está me ajudando. Então é bem dolorido isso. Mãe que orava pelo filho em campanhas de oração na igreja. Neste livro, Ivanete anotou nomes de pessoas para orar. Aqui aparece o nome do filho, João Carlos Octávio. Durante o desaparecimento da mãe, ele chegou a dormir na casa da irmã e agiu normalmente. Não esboçava reação nenhuma de preocupação também, porque a gente, filha, estava tudo preocupado, né? Querendo saber onde é que ela estava, porque ela não respondia, não dava nenhuma notícia, né? E a gente sempre perguntava para ele se ela tinha falado alguma coisa para um dia, se ele tinha notícia. E ele dizia que não sabia e que ela já tinha feito isso. Em algum momento ele chorava pela mãe? Não, nenhuma vez esboçou nenhuma expressão de sentimento, nenhuma vez. Ivanete ficou desaparecida por quase um mês. O corpo foi encontrado no quintal da casa onde ela morava com a mãe e o filho, na cidade industrial de Curitiba. Os indícios de que um corpo estava enterrado no quintal foram descobertos pela filha e o genro, que estavam na casa e tentavam encontrar sinais que indicassem o paradeiro de Ivanete. Neste tempo de investigação, a família tentou tirar informações do rapaz. Fomos até ele, né, para dar uma prensa, para ver se ele fala alguma coisa, mas infelizmente ele não esboçava reação nenhuma, sempre tentando às vezes fugir também da conversa, né? Mas a gente sempre tentou alguma resposta dele, né? Desde o começo da investigação, João Carlos era tratado como principal suspeito, mas a polícia não divulgava essa informação. Ele chegou a ser chamado para depor na condição de suspeito e ficou em silêncio. Há registro de 2 medidas protetivas contra João Carlos, uma em 2021 e outra em 2023. As solicitações foram para a Ivanete e para uma irmã de João Carlos. Ele era usuário de drogas, mas antes do vício, ele já tinha um histórico agressivo. Às vezes eu tenho até dó, tenho pena, sabe? Mas, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje é o que a gente vê, né, nas notícias. Então, eu não queria acreditar, mas, infelizmente, os fatos estão aí e a gente não vai passar a mão na cabeça. Quase um mês antes do corpo ser encontrado, foram registradas tentativas de redefinição de senha do acesso à conta bancária de Ivanete. Foram 9 tentativas de troca de senha entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. No dia 3 de agosto, a mãe de Ivanete foi retirada da casa pelos familiares. No dia 7, a filha recebeu esta mensagem de uma rede social de Ivanete. Oi, Lu, tudo bem? Ainda Deus não ordenou minha volta. Estou mandando mensagem por aqui porque meu chip foi cancelado por falta de crédito e também tinha 2 faturas atrasadas. Mas a avó tá bem? O João tá cuidando bem dela? Eu estou bem, o céu aberto e Deus muito presente na minha vida. Só que quando a filha recebeu esta mensagem, Ivanete já estava morta. Ela escreve aqui normal, com o português correto, e aquela ali estava com o K. Eu conheço o jeito que ela escreve, sabe? Ainda não se sabe como Ivanete foi morta. O corpo foi encontrado já em estado de decomposição. Ivanete estava com roupas que costumava usar para dormir. Dentro da casa foi feito exame com luminol, que não teve resultado reagente, o que significa que não foi encontrado sangue dentro da casa. Ainda não se sabe o local exato da morte.
O advogado das filhas de Ivanete reforça que a prisão do filho não indica que a investigação está encerrada. É um passo muito importante, mas a investigação continua. Existe uma série de diligências que ainda precisam ser realizadas e nós queremos saber a verdade, se foi realmente o João o autor do crime e se ele praticou isso sozinho, né? Se teve a participação de mais alguém, seja no homicídio ou na ocultação de cadáver. A mulher de 50 anos deixa 4 filhos. Evangélica, diarista, lutava pelo melhor para a família. Ivanete passava a maior parte do tempo cuidando da mãe idosa. Neste último vídeo feito pela família, ela parece feliz no dia 4 de junho. Ficou doidinha? Fiquei doidinha! Sorriam, vai. Eu já não tô aguentando mais risada. Não. É vídeo. Que momento que é aquele que vocês estão vivendo? A gente estava no aniversário da minha avó, estava fazendo 83 anos, e ela convidou a gente para ir lá, né? E daí a gente foi, teve esse momento de família, tudo, né? E ficou gravado na memória e gravado também em vídeo. A avó sabe o que aconteceu? Sabe, ela sabe de tudo. Meu Deus do céu, gente. Eu não consigo, honestamente, eu não consigo acreditar. Olha só. Não, me dá a imagem. Isso, obrigado. É a mãe. Lutou a vida inteira. Carregou os filhos na barriga para depois morrer dessa forma. De acordo com a investigação preliminar da polícia, ele é o assassino. Você imagina o quanto essa mulher fez na vida para poder cuidar, para poder educar, para poder não deixar faltar nada. E o sujeito depois, por conta dessa desgraça chamada droga, se enfia num vício desenfreado e aí acaba provocando isso contra a própria mãe. Quando eu falo aqui que esse problema envolvendo as drogas precisa ser combatido, mas na exaustão, é para evitar esse tipo de coisa. Lamentavelmente, olha que desfecho, olha que tragédia. E assim, aí fora, eu converso com muita gente e tem muitos pais que falam que enfrentam esses problemas de vício por conta dos filhos. E alguns, infelizmente, perdem o controle e cometem loucuras. É lamentável o que aconteceu. O pessoal ali do bairro, tem muita gente na rede social mandando mensagem aqui para mim, dizendo que já imaginava que isso um dia pudesse acontecer. E assim, nós aqui, nós já sabíamos desde o início, mas a gente teve que ter cautela. A própria polícia falou pra gente, ó, a gente sabe que o Balanço Geral tem acesso a essas informações, mas a gente precisa investigar antes. E aí a gente fez aquele papel jornalístico de poder apurar as informações. Aliás, eu exteriorizo aqui a minha gratidão pela polícia que de maneira muito ágil conseguiu resolver esse problema. Foi muito rápido, foram poucos dias. E eu também exteriorizo aqui a minha tristeza, o meu pesar por essa família que infelizmente hoje está enlutada em decorrência desse assassinato envolvendo a dona Pituca, que era tão querida.